Boa noite a todos. Bem-vindos novamente à nossa casa. Bem-vindos novamente ao nosso estudo. Que nós possamos passar bons momentos aqui hoje. Que a gente deixe lá fora as nossas dificuldades, nossos problemas, nossa correria do dia a dia. Porque aqui agora, esse momento é só nosso. Um momento único, importantíssimo, pois tem vários motivos para a gente acreditar nisso. Primeiro, estamos todos reunidos em nome de Deus, de nosso Pai. Estamos todos elevando o nosso pensamento à altura máxima que nós conseguimos. Estamos todos imbuídos do propósito de aprender um pouquinho mais daquilo que nos foi legado pelo Evangelho, para que o nosso entendimento se dilate e as fibras do nosso coração se tornem mais macias, mais amorosas, mais fraternas. Quando a gente adentra esse ambiente, a gente sente se esvair todas as nossas mazelas. Por mais que cheguemos aqui carregados, a gente vai sentindo vibração por vibração se dissipando no nosso ser. E aquilo que a gente achava tão estressante, tão difícil de superar, passa a ser apenas um evento do passado. Isso comprova qualidades que nós temos que ainda não conseguimos dimensionar. A capacidade que temos de superar, de adaptar e de criar. Pois todos nós queremos criar um ambiente íntimo muito mais forte, muito mais seguro e muito mais fraterno. E aqui nós conseguimos isso. Sozinhos? Não. Com a ajuda dos nossos abnegados amigos espirituais, que, lógico, preparam todo esse ambiente para que nós possamos estar bem acomodados, e também aos nossos queridos irmãos espirituais aqui presentes, que compartilham conosco esses momentos. Então, só temos a agradecer estarmos aqui, imbuídos de boa vontade, com saúde e com a mente bem lúcida, o coração bem preparado para aprendermos de verdade aquilo que o Evangelho nos ensina e nos aponta, que é amar e servir. Um dia nós vamos saber profundamente um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre essas duas palavras, que na realidade é o universo inteiro presente em apenas duas palavras: amar e servir. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, hoje nós estamos no capítulo 48 do livro O Nosso, do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Encerrar essa pergunta também, encerrar essa pergunta, nota 0. Emmanuel nos traz então uma fala que está em Hebreus, uma fala de Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, cujo título que foi dado é Compreendamos. Compreendamos. Está aí uma dica bem assim
contemporânea nossa. Porque nós estamos aqui para quê? Para compreender, né? Sabemos tudo? Não, sabemos pouquinho. O mais interessante é que na convivência do dia a dia, a gente nota assim que as pessoas em geral, e nós nos incluímos nesse contexto, elas, com as suas ideias, com as suas criações mentais, elas são mais ou menos o que eu vou narrar nessa pequena historinha para vocês. Lá por volta de 1970 e alguma coisa, 76, 77, 78, existia em Pouso Alegre uma mulher, essas pessoas que moram na rua, muito pobrezinhas, e que andava pedindo as coisas, pedindo comida. Que eram outros tempos. Hoje, as pessoas que pedem, as pessoas que recebem, vamos dizer, são mais afortunadas do que as de antigamente. Antigamente tudo era mais difícil. Então tinha essa mulher que ela carregava consigo uma lata assim de mais ou menos uns 5 litros, amarrada no arame, e ela puxava essa latinha, andava pela cidade puxando essa latinha. Uma sujeira assim muito grande, o que as pessoas não sabiam ou não se atentavam, e isso dói, o que eu vou falar dói muito o coração da gente. Ela usava essa latinha para pedir alimento. Ela batia nas casas, as pessoas pegavam essa latinha e punham comida ali para ela comer. Só que uma lata de lixo era bem semelhante à lata que ela usava. A ceia, essas coisas. E para ela, aquela lata de era um ganho do seu sustento, sua manutenção de vida. Olha, não faz muito tempo, 40 e poucos anos atrás. Você lembra dela? Andava até com a perna enfaixada. Pois é. Não sei se é a mesma, mas ela andava com a latinha. E a gente via muito ela ali por volta da rodoviária antiga. Então, ali do seminário, né? Perto do Coração José. Bom, por que eu estou citando esse caso? É porque para ela, aquela latinha era importantíssima. E para ela era sustento, alimentação. Tinha gente olhava, puxa vida, era difícil de enxergar tanta miséria, né? E por que eu tô citando esse exemplo? Porque nós somos iguais, todos nós somos iguais a ela. Só que a latinha nossa são as nossas ideias, que nós defendemos com unhas e dentes, e não vemos os equívocos que carregamos no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, e achamos que isso é o nosso mundo maravilhoso, que é isso que nos sustenta. Nós somos muitas vezes tão miseráveis quanto esse relato
Por isso que a gente sempre bate aqui na doutrina espírita. Vamos fazer a nossa reforma íntima. Tirar o lixo que está dentro do nosso coração, que a gente carrega como se fosse o nosso mundo seguro. Mas é a nossa podridão. A gente precisa renascer a cada instante, a cada momento, e deixar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo se dissipar, para que possa nascer realmente um novo ser de nós. Quem sou eu para apontar o erro do outro? Eu posso apontar os meus, mas é esse o trabalho que nós estamos tendo aqui, reencarnados. Nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui para tirar férias, para conseguir um carro, para conseguir uma casa, conseguir um iate, uma conta recheada. Isso faz parte do nosso mundo. Mas feliz daquele que sabe bem utilizar o que tem para poder centuplicar aquilo que lhe é dado. Lembra da parábola dos talentos? E a gente pensa assim: Deus não me deu nenhum talento. Não deu? Você não consegue olhar para o teu lado e ver pessoas que precisam de você? Não consegue olhar? Não consegue dimensionar que no plano espiritual existem pessoas desencarnadas que precisam de você, do seu auxílio? E cadê o seu talento em ajudar? E a gente se tranca no nosso mundinho seguro. Ali ninguém vê os nossos defeitos. Ali os meus vícios, eu alimento eles seguramente, sem que ninguém note. Mas na vida, na prova, a gente não faz nada. A gente fica arrastando a nossa latinha para lá e para cá, como se ela fosse o nosso ponto mais seguro, e perdemos um grande espaço de tempo. Notaram uma coisa? Não sei se vocês notaram quando entraram no centro. Notaram como que mudou a vibração de vocês? Notou como que aqui está muito mais tranquilo? Parece que o ar é outro, a atmosfera é outra. São os nossos irmãos espirituais que prepararam para nós. Eles usaram os seus talentos para nos brincar. E sabe que nós podemos fazer a mesma coisa? É só manter o padrão elevado. Mas o que a gente faz? A gente traz para cá todas as nossas mazelas para que os nossos irmãos peguem a nossa. Essa parte e se desvencilhe dela. Só que a gente sai e busca tudo de novo. Por que eu estou falando uma coisa tão forte? Porque é verdade. A vida é feita de escolhas. E a gente é o que a gente fez de nós. A gente pensa o que a gente quer pensar. Hoje, nós não podemos falar assim: eu penso assim, eu ajo assim, porque eu aprendi desse jeito. Não. Hoje não. Hoje nós temos liberdade. Então não podemos errar tanto. E nós temos que melhorar. Talvez o que nos falte é abandonar essa latinha. Que a gente acha que é o mais importante que nós temos. Mas na realidade é o peso que arrastamos
das nossas próprias limitações, para não falar outra coisa. Só que nós estamos aqui para falar de Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Não é a mudança, não é o nascimento, a boa nova, algo novo. Não está na hora de nós colocarmos esse algo novo para dentro de nós, realmente, e não só ler e falar, isso aqui se encaixa para fulano, isso aqui encaixa para Beltrano. Essa palavra tal pessoa tinha que ouvir. Por que a gente não pega todo esse manancial e utiliza na nossa reforma íntima? A gente vai ver como que a gente vai mudar da água para o vinho. É só querer. E nós estamos aqui para isso, para querer. Nós queremos isso. Nós queremos aprender. A diferença é que a gente não quer se desvencilhar da nossa latinha. A gente quer o novo, mas quer manter o velho. Quando uma determinada pessoa pediu para seguir Jesus, e Jesus pediu, volte, venda tudo que você tem e siga-me. Não analisando essa passagem de uma forma literal, o que Jesus quis dizer? Deixe todos os seus apegos, o seu eu antigo, para que o eu novo possa renascer na boa nova. É isso. Não é lá vender a casa dele, a propriedade, esquecer dos pais, esquecer. Nada disso. É o seu eu antigo tem que perecer para que nasça o seu eu novo. Então, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelos pecados não quiseste, nem te agradaram. Paulo, Hebreus, versículo 10, capítulo 10, versículo 8. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Vamos ver o que esse tema tem a ver com a abertura que nós fizemos aqui hoje. Tá? O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Antigamente sacrificava-se o que? Bois, né? Para quem tinha dinheiro, sacrificava-se bois, cordeiro, pombo para quem tinha, não tinha muito dinheiro, tinha uns trocadinhos só, um pombo ali, já é uma coisa. Só para não passar em plano. Ele oferecia aquela pomba, né? Pois é. Até sacrifício humano tinha. Em vários locais, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, antes do descobrimento, era normal. Sacrifícios humanos. Tá, mas esse é um jeito, vamos dizer assim, suntuoso, não deixa de ser suntuoso, de você fazer uma coisa assim, um espetáculo, né? Totalmente dramático. Para ser visto também, né? Para ser visto. Porque para a gente, as nossas ofertas não precisam ser visíveis. Tem todo um contexto por trás dessas oferendas que a gente sabe do porquê, né? Que existe. Mas, dentro do que se propunha, era o quê? Uma suntuosidade para se agradar alguém. Ou seja, você faz uma ação para ter uma. A gente faz isso, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Pensemos. Não quero que ninguém se dê exemplo, não. Só pense. Fazemos?
Às vezes fazer uma chantagemzinha para conseguir alguma coisa. Por isso que no comecinho eu falei para você, como você tinha falado, é muito forte, que eu não tinha pensado por esse lado. A gente se encaixa em tudo isso. Ainda. Natureza não dá saltos. Né? Muito bem. Fora aqueles que se beneficiavam financeiramente, que era um negócio, isso era um negócio. Aqueles que vendiam os animais preferentes enriqueciam. Era um negócio. Mas para aqueles que tinham fé naquilo, vai além da parte financeira. Vai o quê? No jeito que ela vê, que ela pensa. Ela está obrigada a seguir aquilo? É um atenuante. Não, ela não é obrigada a seguir aquilo, mas a faz. Por quê? Toma lá, vai cá? É o jeito de pensar? É o jeito de agir? É o que lhe satisfaz? Então age dessa forma. Só que nós não estamos mais nesse tempo. A gente não pode ir numa igreja, não pode ir no centro, numa doutrina, querendo uma recompensa. Aqueles que foram seguir Jesus, o que eles ganharam de recompensa? Além da instrução, eles tiveram lições memoráveis. Concorda comigo? Lições que, feliz daqueles que conviveram com o mestre naquela época. As lições, aprendizados, quais benefícios materiais? Zero, nenhum. Políticos? Nenhum. Apenas de engrandecimento da sua alma. Por que ele gastou tanto esforço para vir aqui para apenas engrandecer o nosso espírito, a nossa alma? Porque é a parte mais importante. Ele veio para a parte mais importante. E a gente ainda se prende às coisas do mundo. Estamos no mundo físico, sei disso, precisamos viver as coisas do mundo físico, sei disso, mas arrastá-lo para tudo quanto é lugar para onde a gente vai, não. Nós temos que ser aquele ser forte, aquele ser sábio e aquele ser bondoso. A gente tem que se transformar nisso. É o que o Evangelho pede de nós. É que a vida espera de nós. Ela nos prepara para isso. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Sabe para que servia o sangue humano aos altares? Sabe para que servia? Para agradar a Deus? Para agradar os homens? Quais homens? Aqueles que já estavam no plano espiritual e se alimentavam daqueles. Isso existe? Existe muito. Na época primitiva como aquela, muito mais que nos dias de hoje. Nos dias de hoje existe? Existe. Imagina um ambiente, esse local, essa coisa. Eles alimentam do sangue? Não. Do fluido vital. Esse fluido vital é importantíssimo para eles. Mas isso é um outro problema. Não vou entrar nesse detalhe. Então, tinha os seus porquês? Tinha sua manipulação? Tinha o plano invisível agindo no plano visível para que tal se mantivesse, acontecesse? Tinha. Só que, no plano visível ou no plano invisível, as nossas ações têm peso.
E nós respondemos por todas as nossas ações, estando encarnados ou desencarnados. Então, aqueles que estavam no plano espiritual e induziam os encarnados aquelas práticas, pode ter certeza que na roda da vida, uma hora se beneficiava, outra hora era sacrificado. Para aprender, não para punição. Vamos em frente. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. Demora. A gente dá um pulo aí no salto de 1000 anos, a gente cai lá na Idade Média. O que acontecia? A tal da indulgência. Olha só, olha como que o ser humano é criativo, né? Indulgência. O uso da boa-fé das pessoas mais simplórias para explorá-las. Então, o seu parente está lá no purgatório, só pagar essa indulgência aqui que ele ascende para o céu. Isso era prática comum. Mas entre isso e um sacrifício humano, há de se convir. Melhorou bem. Melhorou bem. Mas é o ideal? Aí passam-se os séculos, vem as benditas promessas, né? Se acontecer tal coisa, eu prometo que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo. Tem até os dias de hoje, mas num nível já menor, né? Mas ainda existe. Tá, se eu for comparar isso, essa prática, com a indulgência, que é o dinheiro que rola ali, melhorou bem, não melhorou? Mas é o ideal. Agora, no ponto que nós estamos aqui, está no ponto ideal? Não está. É isso que eu estou me referindo. Nós não estamos no ponto ideal. Nós estamos ainda carregando muitas e muitas imperfeições. Só que agora nós estamos despertando. Poxa, a gente tem mecanismo para saber. Está errado. Eu não estou me sentindo bem. Pronto, se está se sentindo bem, alguma coisa está errada. Eu falei tal coisa e esse negócio fica remoendo na minha cabeça. Pensa no que você falou, na repercussão, tanto em você quanto na segunda pessoa. E nós já temos hoje discernimento. Estamos constantemente nos preparando, compreendendo as coisas da vida. Não é decorar o Evangelho, não é decorar as leis, é segui-las, é nós nos remontarmos, tirar aquele eu ultrapassado, egoísta, meio acomodado, um mais ativo, mais trabalhador, mais perspicaz, mais fraterno. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis floridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Pois é, chegamos aos dias atuais. Tem muita excentricidade? Tem. Vamos falar uma aqui da nossa casa. Quantas e quantas pessoas que passou aqui, por aqui, estudaram, fizeram cursos e não estão mais aqui. Acharam que tudo que o Espiritismo podia ensinar já aprenderam, agora querem outras coisas. Querem coisas maiores. Querem praticar curas. Querem cobrar por essas curas, pelo atendimento às pessoas. Passando por aqui.
não vou apontar, porque talvez no passado eu possa ter feito isso ou pior, né? Então, mas se perdem por um motivo, que eu sempre salientei aqui, bati nessa tecla, fui repetitivo à exaustão, que todo o ensinamento que nós aprendemos tem que ser construído numa base sólida, numa rocha, e essa base, primeiramente, é amor, humildade, fraternidade, honestidade, retidão de princípios. Por aí vai. Todas as virtudes que nós pudermos desenvolver, a base aonde nós vamos construir o nosso arcabouço intelectual. Se não tivermos essa base, o que vai gerenciar as nossas ideias vai ser o nosso eu inferior, ainda primitivo, ainda cheio de preferências, ainda egoísta e excessivamente orgulhoso. Como se constrói o conhecimento em cima dessas bases? Exemplos estão espalhados pelo mundo afora, para que a gente veja. Quantos intelectuais extremamente arrogantes, contraproducentes, que só veem a si mesmo, que acham-se o detentor da verdade, que não tem a mínima noção de humildade. Aonde que ele construiu a sua base? No orgulho, nos vícios. É uma base sólida? Não, vai ruim. Mas quando você constrói nessa base sólida, isso não se desmorona nunca, porque está ali o amor para sustentar, a humildade para aguentar as intempéries, a fraternidade para fortalecer os elos. Escolha nossa. Está na hora de dilatarmos o entendimento. Quando falar de fraternidade, não é só uma palavra bonitinha, não. A gente fala, eu faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali, sou fraterno, ajudo um, ajudo o outro, eu sou o supra-sumo. Não, você tem que ser isso. Você não tem que fazer uma ação isolada para demonstrar, você tem que ser. A partir do momento que você é isso, você pensa assim, aí sim, aí você está se tornando cristão. Fora disso, somos alunos, aprendizes. E, com certeza, vamos repetir muitas e muitas vezes essas lições. Se é que já não repetimos outras tantas. Com certeza repetimos. Lembra, repetimos, todos nós, todos, estamos falando para todos, encarnados, desencarnados que estão aqui nesse vídeo, e aqueles que nos ouvem também pela internet. Todos estamos nesse processo. E às vezes, o despertamento é preciso de um beliscão para que a gente possa despertar com mais atividade. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. É verdade ou não? Não modificou? A partir do cristianismo tudo se modificou. Somos iguais, igualou os seres. Essa é a maior modificação que o cristianismo nos trouxe. Isso há 2000 anos atrás. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos iguais em criação. Todos nós temos a mesma herança. Vamos receber o mesmo pagamento.
pelos nossos feitos. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a comissão da ignorância e do vício. Se a gente for expor exemplos de como que a gente desvirtua as coisas do Evangelho, não vamos levar aí semana inteira falando sobre isso. Tanta coisa errada que a gente faz. Só que, lembro de uma frase de Jesus: agradeço ao Pai por ter revelado aos pequeninos e ocultado aos sábios. Lembra dessa frase? Revelado aos pequeninos, aos simples e puros de coração. É isso que precisamos para entender. E os sábios, aqueles que estão na opulência, aqueles que estão no orgulho exagerado, jamais vão ver o que é próximo. Porque o que o cristianismo fala mais do que amor ao próximo? Se a pessoa não sabe sentir nada pelo outro, nunca vai ver. Mas aquele que nutre em si esse amor vai compreender. Por isso ele arrastou multidões. Aliás, o amor, a honestidade, as virtudes arrastam multidões. O ódio, o desprezo, a vilania, os interesses mundanos, todo mundo apenas acompanha os que pensam igual. Mas nós, todos, somos amor. E aonde acende uma luzinha de amor, nós somos a luz. Esse é o nosso fim. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em novo revelando Pai amoroso e justo. A partir do momento que a gente entende Deus dessa forma, Pai amoroso e justo, precisa de mais alguma coisa? No senso completo de justiça, vai dar a todos o que for merecido. E não vai faltar amor a ninguém. E pai é o seguinte: não existe ex-pai. É pai para a vida toda. Então, para sempre será nosso pai. Para sempre nos cuidará. Para sempre nos educará. À espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Quando que nós vamos dar esses testemunhos de compreensão e de amor? Compreensão, quando conseguimos compreender as leis dele. Compreensão, compreender, entender, vivenciar. E de amor, quando as nossas fibras do coração estiverem mais amolecidas um pouquinho. Teu coração tão enrijecido. Vamos conseguir? Vamos. Quando a gente vai no açougue e a carne está meia dura, o que o açougueiro faz? Não tem um martelo que fica martelando a carne assim, e ela fica molinha? Nosso coração é mais ou menos assim. Se estiver muito duro, Deus tem um martelinho também que chama-se dor, que vai batendo até amolecer. Então, é um método meio arcaico, meio medieval, mas funciona. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em
em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo-Poderoso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Tá, vamos falar uma coisa aqui que está muito no nosso cotidiano. A tal da separação do joio e do trigo. Muitas linhas de pensamento ensinam assim: no dia do julgamento, aqueles que forem bons vão ser colocados à direita de Deus Pai, e dele será o reino dos céus. Aqueles que optarem pelo mal vão ser como ervas daninhas, vão ser jogadas ao fogo e perecerão no fogo eterno. Essa visão é de um pai amoroso, um pai humano. Nós, vocês têm 2 filhos, vamos trazer para o contexto aqui da nossa vida. 2 filhos, um é bom, trabalhador, justo, honesto, e o outro já é meio vida boa, gosta de fazer umas coisinhas erradas, né? Uns roubozinhos, etc. Não precisa citar os equívocos. Aí esse pai fala assim: ó, você é o filho que acertou tudo, você vai ser meu preferido, o seu outro pode rachar fora da minha frente. Um pai, verdadeiramente pai, faz isso? Por que Deus vai fazer? É um pensamento muito simples, mas ainda nos dias atuais pensa-se assim. Não tem como. Pensa bem na tua família, meia dúzia de pessoas, uma família pequenininha, meia dúzia de pessoas, 5 vão para o céu, ou para esse lugar de regozijo eterno. Um é a ovelha perdida, vai para o inferno e vai sofrer a eternidade inteira, e não tem show nem vela, o resto da eternidade só sofrendo, eternidade, nunca vai acabar o sofrimento. Você que foi para o céu, sabendo que o teu parente está no inferno, nesse sofrimento eterno, você vai ser feliz? Qualquer um de nós, pensa num indivíduo da família, você vai ser feliz? Não. Então é muito simples desmoronar com essa visão, tá? Essa visão um pouco assim ultrapassada. Tá, funcionava bem esse negócio na Idade Média? Funcionava, porque conhecia medo, freava aqueles instintos assassinos que tínhamos naquela época, né? Refreava o nosso temperamento mais impulsivo. Lá funcionava. Aqui, onde estamos vivendo, nosso pensamento já impera, onde nossos sentimentos já são mais refinados, isso não faz o menor sentido. Então, o que nós temos que nos dar conta é justamente essa responsabilidade que carregamos com esse avanço que obtivemos, a duras penas, muitas vezes com muita martelada na nossa carne para amolecer, mas obtivemos. É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática.
Eu não sei se eu falei isso ano passado, que eu tinha ouvido aqui no centro um relato que eu não concordava assim, muito bem. Falou, mas não falou o quê? Não falei o quê, né? Falou que O amor cobre uma multidão de pecados. Concorda comigo? concordo. Puseram uma vírgula ali. Mas não todos. Eu tenho uma coisa comigo, sabe? Eu acho que ninguém é infalível, eu posso estar totalmente equivocado. Mas não é que eu não concordei com isso. Não concordei. Por mais que na frase, na explanação, tenha toda a explicação lógica, eu não concordei. Porque a história é a seguinte, que foi narrado foi o seguinte, um casal de trabalhadores num determinado centro espírita, lá atrás, tempo atrás, eram aqueles que faziam a caridade, ajudavam todo mundo, eram pessoas boníssimas, eram pessoas que não tinham uma mácula sequer. Todo mundo gostava, ajudava todo mundo, era trabalhador, era o exemplo de uma pessoa trabalhadora no mundo. Aí o que aconteceu? Lembrei. Ela adquiriu um câncer, não sei, teve que tirar, passou para o outro, alastrou para o corpo e morreu. Câncer, né? Sabe o sofrimento que é. Aí o marido ficou e continuou trabalhando, mesmo assim. Mas o tempo foi passando e ele teve que se afastar porque ficou com mal de Alzheimer. E morreu nessas condições lastimáveis, difíceis, quem, né? Todo mundo pode imaginar. Depois, no centro, deu-se a explicação. Um determinado mentor apareceu na reunião e questionaram sobre essas pessoas. E o mentor falou o seguinte: foi questionado assim, mas o amor não cobre uma multidão de pecados, né? O que eles tinham era de outras vidas, resgate de outra vida, porque nessa vida eles foram impecáveis. Sabe o exemplo? Márcia. Aí o mentor falou assim: o amor, falou bem, o amor cobre uma multidão de pecados, mas não todos. Aí eu não sei. Sinceramente, eu posso estar equivocado, mas isso no meu coração não entrou, sabe? Está limitado o amor. É estranho essa vírgula. Não todos. Está limitado. Se o amor abrange tudo, cobre tudo, como assim? Vírgula, mas não todos. Então, limitou a determinado. Quis dizer que tem coisas que você fez no passado que você tem que resgatar. Mas eu não seja resgate. Mas amor. Que resgate coisas que fez no passado. Mas não na mesma moeda. Mas sim Aí, pelo amor. Então, talvez uma forma de acelerar o processo, eu não sei, uma forma de quitar a consciência ali, de estabilizar a consciência espiritual, né? Eu acredito que seria mais assim, temos resgates, temos assuntos a resolver, ninguém vai ficar impune, todo mundo vai ter que arcar com a sua responsabilidade. O amor, acho que não tem limites. Ele tem assim, nós temos um compromisso. Não sei, eu preciso amadurecer bem esse pensamento, mas estou falando de coração, não estou falando de raciocínio. No meu coração, não. Eu também gostei disso, mas não, como você falou, não todos. Eu acho que ali Embora eu veja a lógica, eu entenda a lógica,
termo. Mas então, se você for uma pessoa extremamente boa, você não precisa passar pela doença, você não precisa, você não sabe lá atrás, você não sabe o que foi feito. Divaldo passa, o Chico passou, todo mundo. E olha o trabalho do Chico, tinha problemas seríssimos. Divaldo até hoje ele tem luta por muitos problemas de saúde. Quer dizer, ele não teve o privilégio por ser trabalhador, divulgador, não teve o privilégio. Quem pode dizer que o que eles fizeram não atenuou o que eles iam passar? Pode ser que atenuou e muito. É. O que eles fizeram no passado atenuou pelas atitudes de hoje. Podia ter sido muito pior. Teve um sofrimento muito maior, uma doença muito mais agressiva. Pode ser. Não deixa de ser. Vamos lá. A gente não sabe. Né? Mas, vamos supor, no meu caso, se eu optar, se eu tivesse o merecimento de traçar minha trajetória, se eu falasse assim, eu prefiro pagar meus débitos passados, em 10 reencarnações fazendo bem a todo mundo, do que numa encarnação só e sofrer os horrores para estabilizar tudo em uma só. Eu escolheria passar 10. Mas, Valdemir, os livros falam que nem a espiritualidade permite isso, porque o indivíduo não vai dar conta. Não vai dar conta. Se for muita coisa para pagar, não vai dar conta. Então, vai aos poucos para ir lidando aos poucos. Bom, eu estou falando por mim, né? Eu estou falando por mim, mas tem pessoas que realmente, talvez o débito consciencial seja muito grande, e para livrar-se disso, dá aí 10 uma vez, né? Dá uma reencarnação de 10. Pode ser, mas a frase não caiu bem. A frase não caiu bem. Porque o livre-arbítrio nosso sempre é respeitado, concorda? Se eu peço uma reencarnação assim, tipo, entre aspas, punitiva, para eu reharmonizar a minha consciência perante os equívocos que cometi, é uma coisa que está com a minha aquiescência, né? Com a minha autorização, com a minha vontade. Mas uma coisa que, não, tal coisa que você fez, você tem que pagar nessa mesma moeda. Esse imperativo é que não caiu bem. Não sei se eu entendi errado, se eu não entendi corretamente, mas eu falo por mim, na minha visão. O amor cobre a multidão de pecados, ponto final. É o que a gente sempre vê por aí nas falas de Jesus, do amor cobre a multidão de pecados. Mas, isso é na minha visão limitada, eu posso estar equivocado na interpretação, mas na minha visão, o que o meu coração diz é isso. Terminei? Vamos para o próximo? Ainda é meio confuso também, né? Assim, racionalmente, né? Mas compreendamos, como dizem, né? Porque existe. Vamos pegar. É de uma vez que a gente vai compreender. Vamos pegar, por exemplo, do livro lá, O Amor Jamais Se Esquece, que está bem fresquinho na minha mente, que quando Pilatos desencarnou através do suicídio, né? Ele suicidou-se. Então, a próxima encarnação dele, ela foi muito dura. Por quê? Primeiro, o que você faz, você colhe. Ele cometeu aquele ato, então ele lesou seu perispírito. Então, durante a encarnação inteirinha, ele teve aquele problema onde ele enfiou a espada. Isso é ação e reação, não é punição, né? Está nas leis, né? Pois Nas é. leis, não é punição, é corrigindo. Então, é corrigindo, justamente. Mas a partir do momento que a pessoa se corrige,
eu já entendi, eu já sei como as coisas funcionam, eu sei como eu proceder, eu vou escolher proceder dessa forma agora. Então, para que a dor ainda? Ela já não tem mais o seu trabalho ali, ela já realizou o seu trabalho na modificação do ser. Então ela continuar esperando, quer ver, já estou nesse tema, mas já estou atrasado, vou atrasar mais ainda. Vou pegar o livro aqui, 2 livros. Não, um livro só. Uma história que está, 2 histórias que estão num livro só. Francisco de Assis. Começa lá com ele, lá na ilha de Patmos, João Evangelista, na ilha de Patmos. Foi o único apóstolo que não morreu de morte matada, morreu de morte morrida. Morreu de idade, se não me engano, 103 anos, se não me engano. Também isso é relevante. Morreu velhinho, não tem problema nenhum. Deitou, dormiu, morreu. Beleza. Por que aconteceu isso só com ele? Só com ele. Os outros todos morreram de morte matada. Porque todos tinham seus débitos e ele não tinha. Ele não tinha que passar por aquilo. Até aí, ótimo. Entende? Aí passam-se os séculos, ele reencarna como Francisco de Assis. Para quem já leu o livro, né? Sabe dessa história. Reencarna como Francisco de Assis. A gente sabe da vida de Francisco de Assis. Como é que Francisco de Assis morreu? Muito bem. Seria Um tipo de glaucoma. Lepra também, né? Câncer? Câncer ou lepra, eu não lembro. Uma dessas tranqueiras. Queimou os olhos por causa dessa doença. Muito bem. Agora, vamos raciocinar. Já que o Espiritismo nos induz ao raciocínio, além de tudo isso, no final da vida dele, o que aconteceu? Ele pediu as chagas de Cristo, né? E de tanto ele encher o saco do Cristo, o Cristo falava, vai, tá, e tá, apareceu as chagas. Eu sabia que você ia falar sobre isso. Pensa, gente, faz sentido? Pensa, faz sentido? Talvez ele queria sentir Ah, a dor do Cristo, do Cristo, sentir um pouquinho do que o Cristo Mas o passou. resto das doenças é errado? eu penso assim, que ele quis sentir o que aquele homem sentiu. E sabe o que? Eu não sei se eu estou errada, mas ele teve presente ali quando ele era menino, naquela crucificação, quando ele era. Teve. Ele teve. Ele era o Maria. Então, Valdemir, quando eu li esse livro, Foi os apóstolos. foi dos apóstolos, criança, menino, né? Novinho. Não, né? Não, ele era apóstolo. já aposto. O que me ocorreu isso, quando eu li esse livro, eu pus um ponto de interrogação nesse trecho, que fala tudo isso. Ele também leu. O que eu entendi disso? Isso aí é coisa minha. Que ele quis sentir tudo aquilo que o Cristo sentiu e ele viu. Mas Cristo teve lepra? Não, mas ele quis sentir dores que Cristo nunca Não faz sentiu. sentido. Eu entendi por aí. Essa, para mim, não faz sentido. Se é verdade ou não, quem sou eu? Quem sou eu? Eu vou discutir com Miramês, João Nunes Maia. Não tenho. E quando eu leio alguma Mas- coisa, Valdemir, que eu ponho um ponto de interrogação desse tamanho, é porque eu não sei se não é. Realmente. Um ponto de interrogação. É por aí. Para mim, para minha arrogância, para o meu orgulho, Ele se autoflagelava. Pois é. Fogo, o espinho. pois é, eu achei assim que não bate. Porque, olha,
você lendo, você vai pegando de um livro, de outro, vai traçando o perfil. Cada livro tem seu autor, seu jeito de escrever, mas tem coisas ali que são pertinentes para o personagem. Você vai montando um personagem aqui, do jeito que ele é aqui, do jeito que ele é ali. Você monta um personagem através de vários livros. O da Sandra Carneiro, que fala o Exilados por Amor, que ali o João está ali, naquele livro, bem antes dele ser João, já mostra como que ele era. Depois ele reencarna como João. Tem os N livros que falam sobre o apóstolo, e você vai traçando o perfil dele. Aí chega no Francisco de Assis, não sei. Isso realmente existe essa questão. As marcas do Cristo, como é que chama aquele? Hermínio Correia de Miranda. Segundo aquele livro, o Martinho Lutero foi a reencarnação de Paulo, não tem nada a ver. Eu ia falar justamente disso agora. Não tem nada a ver. Os livros são contraditórios. Pois é. E o Hermínio é confiável, eu acho. Os livros são confiáveis. É algo a ser estudado. Isso aí tem que ser estudado mesmo. Por quê? Porque quando a gente reencarna, passa-se uma esponja no passado, mas a sua essência está ali. Talvez a essência do Lutero que tenha ascendido é aquela do Saulo, não do Paulo. É a mesma pessoa. E como você falou, é confiável, mas vamos soltar no exterior, não posso ter enganado. Eu, como chamo que é um lugar amigo do Chico, Geraldo. Gente, ele tem cada colocação, ele tem algumas coisas que ele fala, mas absurdas. Tem. Ele fala desde a reencarnação E o que foi Chico Xavier? Gente, ele está vendo, quem conviveu com eu não acredito. Foi amigo? Foi, acompanhou o Chico, acompanhou, mas daí ele está certo. Vou dar uma dica para vocês. Não sei se eu vou estar certo na dica que eu vou dar, mas foi a que eu aprendi. Uma das mediunidades mais importantes do ser humano é a intuição. Se a tua intuição fala que não, mesmo que a lógica e a razão você não tenha alcançado ainda, intuição, vai por aí. É mais ou menos isso. Dentro de mim, eu falo, puxa, não encaixa. Não encaixa. Pode ter meias verdades, pode ter uma pintura. Não sei. Bom, gente, deixa eu começar aqui, senão a gente não vê esse escritório. Bati o recorde hoje, 65 minutos para desenvolver o tema. Jesus. Vamos lá, 49, velho argumento. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Tá. Conhece aqui? Não conhece, porque eu também não conheço, né? Nunca ouviu falar isso. Estás louco? É uma fala de Fasto, né? Para Paulo. Estás louco? As muitas letras te fazem delirar? Ou seja, como se Paulo estivesse extasiado com o conhecimento, né? E que o que ele estivesse falando se tornasse um delírio. Mais ou menos uma coisa que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Às vezes, as pinceladas que os autores dão nas páginas dos livros pode não condizer com a realidade assim, nua e crua, assim, com o pensamento que o indivíduo tinha.
a gente tem que pensar o seguinte: mesmo que seja um livro psicografado, o que está sendo escrito ali é o que está na mente de um autor humano, uma pessoa, um ser, igual a nós. Qual é a diferença? Está desencarnado. Ele tem mais condições de fazer esse trabalho? Tem, lógico que tem, por estar desencarnado. Mas quer dizer que tudo que ele escrever é a máxima? Ou às vezes, do jeito que ele pinta, a gente não alcança. Pode ser isso também, fazer a limitação nossa. A mesma coisa desse livro do Francisco de Assis, é um livro dessa doçura. Eu não vou falar que livro é horroroso só por causa desse trecho. Não, o livro é muito bom. O livro é bom demais. Não é? Esse trecho é pequeno. Que nem sobre o Peregrino, é um livro muito bom. Francisco de Assis para você. É um livro muito bom. Né? O sobre o Peregrino tem informações ali valiosíssimas. Mas tem coisa pequena. Mas tem, então, pois é. Então, é o que a gente aprendeu com Kardec. O que for bom, você tem. O que não for, você. E se tiver em dúvida, põe na prateleira lá, põe na prateleira da dúvida. Uma hora vai surgir algo que vai ratificar ou retificar aquilo. Por isso que eu dou os pontos de questão. Vamos lá. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. Há quanto tempo o Espiritismo, né, também foi tratado como loucura. E até os dias de hoje, para determinadas vertentes religiosas, o Espiritismo é coisa do mal. Né? Olha só, a gente só fala de Jesus, de Deus, de bondade, de amor, de perdão. Isso é o quê? Pura ignorância, ignorar, desconhecimento, né? Só isso, puro desconhecimento. Teve uma pessoa, muito tempo atrás, era católica, veio pela primeira vez no centro aqui, tinha esse quadro que está aqui dentro, de Jesus, que estava bem nessa coluna. Aí, essa pessoa entrou no centro, a primeira vez, olhou, a primeira coisa que ele viu foi o quadro do Cristo. Aí ele já pensou: olha só, eles aceitam Jesus. Eles estão professando uma fé baseada em Jesus Cristo. Quer dizer, já acalmou, ele já foi lá todo reticente, né? O que vai encontrar no centro espírita? Né? Mas tem as pessoas que nunca veio no centro espírita, né? Aí fala assim para você: você vê espíritos? Você não responde que vê ou que não. Não responde. Fala assim: ó, você, algum familiar seu, não viu, às vezes é criação da mente, mas você já não viu a sua avó que morreu, a sua mãe que morreu? Por acaso você nunca viu contar uma história dela? Ah, não, mas isso aí é manifestação do demônio. É o demônio que está iludindo você através da imagem daquela pessoa. Ele não tem nada que fazer, né? Ele não tem nada que fazer. Isso de Jesus, eu lembro que quando eu comecei o Espiritismo, eu comprava umas revistas, Espiritismo Cristão, uma série de revistas que eu tinha. E uma vez eu cheguei na minha mãe, fiz a revista assim, na rua, eu falei assim: nossa filha, Espiritismo Cristão. Eu falei: mãe, o que você vai querer? Eu sou cristã, tanto participando da cristã no catolicismo. Ela achou aquilo estranho, sabe? Cristão na revista espírita. Mas entendeu perfeitamente mais tarde por causa das perguntas que foi me fazendo. Mas é pura ignorância, Isso aí desconhecimento. também no exemplo que eu citei a semana passada, né? Que não é exemplo, não criei, aquilo lá foi uma situação que ocorreu, eu falo. Por isso que precisa, a maior caridade que você pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Nem eu passando um capítulo, versículo para a pessoa não foi ver e ainda continuou questionando. Por isso tem que ser divulgado e falado. É a tal da candeia. A gente não pode pegar essa candeia e deixar. Tem que falar. Exemplificar. Às vezes a gente está achando louco.
Nesse caso, não adiantava eu falar Não, sim, qualquer conhecimento que eu tivesse, né? caso. Eu mandei lá na Bíblia para ele ler lá onde é que estava. Né? Mesmo assim, ainda prefere questionar. O que o Evangelho fala? Você não precisa falar do Evangelho. O que o Evangelho fala? Amor. Fala de amor. Perdão. Fala de perdão. Benevolência. Fala de benevolência. Caridade. Fala de caridade. Você está falando de Evangelho. Não precisa falar de religião. Né? Você fala disso. Então, essa é uma linguagem universal. Você não precisa entrar nas particularidades do outro para falar do Evangelho. Isso é sabedoria, né? A gente vai adquirindo essa psicologia. Então, é uma porta de entrada para o outro e que dá uma segurança. O outro vai ter uma segurança. Você fala de amor, de caridade, de benevolência, fala do Cristo, do exemplo, né? Agora, se você pegar um satanista aí já é difícil, aí já é diferente. Aí eu aconselho não mexer com isso. Onde que eu estou? Deixa eu ler de novo, já esqueci. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos ciclos cientificistas do século. O argumento é belíssimo por parte de quantos pretendem fugir da verdade, complacentes com os próprios erros. Quantos que falam assim, ninguém que já morreu voltou para contar como é que era. Nossa, essa é a pior. Essa é a pior. Essa é a pior. É que mais sai. Essa é que mais sai. Vem assistir uma reunião de um. Eu prefiro nem responder. Nem assistir de TV, é louco. Que é o quê? Que volte em carne e osso? Mesmo assim, voltar em carne e osso, a pessoa não acredita. Vai falar isso que você falou. Que falou. Que é o. Manifestação do mal que fez aquilo lá. Cada Também, até Jesus, né? Complacente com os próprios erros. Até Jesus, muitos que viram ele ressuscitado, né? Não reconheceram ele. Mas a partir do momento Só que foi reconhecer ele. você entende os mecanismos, aí o negócio é diferente. Aí não tem como falar não. Por isso que eu acho estranho quando a pessoa sai do centro espírita e vai para outras coisas. Ou não aprendeu nada aqui, não sei. Não que as outras também não tenham suas partes boas, não é isso, não. Mas não coaduna muito bem, tudo bem. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que o pessoal chama a gente de desequilibrado. O que a gente fala aqui, às vezes até a gente pensa que é desequilibrado, né? Às vezes a gente se sente tudo. Uma desses assuntos que vocês falaram, eu pensei que eu já ouvi falando que os livros do Chico não provam nada. Nossa. Isso aí não pode dar. Não Não sabe. É por isso que quando vem essa frase, né, não dá para você ficar debatendo com alguém que não Ó, vai. eu estou há 4 anos, mais ou menos, 5 anos, lendo os livros do Chico Xavier. Eu acho que eu li uns 80 livros. Não, não tudo isso, porque não tem livros que eu não li inteiro. Desses 80 que eu li, eu vou falar assim, que eu aprendi o que estava escrito lá dentro deles de 1 a 2%, que eu consegui assimilar. Está para mais de 500 livros já, né? Olha como que... Isso porque eu estou nesse trabalho. Agora, quem nunca leu vai fazer uma classificação dessa? Como? Como? Quando eu ler todos eles e compreender todos eles, não é só ler. Quando eu ler e compreender todos eles, eu posso dar um parecer.
Ó, isso aqui não serve, não. Vai levar umas 3 encarnações, ou 4 ou 5 para fazer isso. Porque separar só. Tem um pessoal que estava estudando o livro Paulo Estevam. É um grupo cientista. É um trabalho científico que fizeram para comprovar que o que estava escrito lá em Paulo Estevam, no livro Paulo Estevam, era verídico. E eles concluíram esse trabalho. Levou 6 anos, se não me engano. 6 anos para eles comprovarem tudo que estava escrito lá que era verdade. Porque tem que voltar na história, né? Tem que ver a parte histórica, as Um partes. livro. Um livro. Pois é, eu não vou prolongar isso que eu vou te falar, não, porque numa outra conversa. Aquilo que eu te mandei da fé, né? Aquela coisa dos livros lá do Chico Xavier, que estava pulsando uma nova proposta de moeda legal, de moeda. Você lembra que eu te mandei? Falei, Valdemir, eu não entendi isso. Aí você falou assim, eu nem vi. Vocês viram isso? Alguém viu na internet? Tem coisa que o Chico escreveu que depois ele mesmo leu e não entendeu. A O Chico fé não entendeu estava, sabe, com pessoas ali para pegar pesado em certos livros do Chico Xavier. Eu mandei para você o link da fé e você falou, não entendi. Eu falei, Às vezes alguém colocou o nome da fé e isso aí. mas a fé tem coisas que a fé pega pesado mesmo. Mas é assim. Eu não lembro, eu lembro que eu vi, Pois mas eu não lembro. Coisa lançada, Mas tem uma coisa, o livro, por exemplo, Evolução em 2 Mundos, que foi escrito pelo Chico, o que estava escrito lá, acho que em 1940, mais ou menos, que foi escrito, foi comprovado no começo desse século. Só foi comprovado o que estava escrito lá no começo do século. Que a ciência ratificou o que estava escrito no livro. a célula, um dos livros da série, né? Tem um filme, Do André Luiz. o André Luiz, um dos livros dele, Sim. colocou lá que, inclusive, a ciência estuda no médico das células. Que o controle da célula não está no citoplasma. Isso. Todo mundo pensava que era um número. Isso foi estudado e verificado que realmente aquilo que foi escrito lá em 1940, alguma coisa está certo. Então, esse, o Evolução em 2 Mundos, é da Sagrada Luiz. Talvez estejamos falando do mesmo. Você está falando realmente do mesmo tipo. Pois é. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Ora, o próprio Jesus, que estava muito além do tempo, foi tratado. Por quê? Lógico, você vai falar de uma coisa que o povo desconhece. Ele foi chamado de revolucionário, né? Né? Por exemplo, se eu fosse falar agora assim para vocês aqui, ó, estou falando, é mentira, tá? Estou inventando uma mentira. Eu chego aqui para vocês e falo assim, ó, quando vocês desencarnarem, vocês vão para uma colônia espiritual que chama Nova Pouso Alegre. Ela fica em cima da cidade de Pouso Alegre, tá? Nessa colônia tem, aí começa a descrever tudo isso. E invento o que a minha imaginação criar, certo? O que vocês vão achar? O que vocês vão achar? Vocês conhecem essa história? Não. Vocês vão falar assim, está batendo a biela, né? Primeira coisa, não acredito. Primeira coisa, vocês vão desconfiar. Como é que ele sabe disso? O que foi revelado para ele só? O que a gente não sabe?
A gente está na doutrina aqui, nunca ouviu falar disso. Então a primeira coisa, enfim, é desconfiança. Com os apóstolos não aconteceu isso? Quando Cristo começou a... Com os fariseus não aconteceu a mesma coisa? Então toda ideia nova, logicamente, vai ter as suas rivais, né? Antigas. Muito bem, eu estou criando uma coisa, mas e se realmente fosse verdade? E se realmente eu soubesse disso? Não ia mudar nada, porque o pensamento de vocês seria o mesmo. Eu não acredito, não. Tem grandes cientistas que não é nem do teor religioso, assim. Tem cientistas que foram taxados como loucos. E até hoje estão estudando como eles desenvolveram, né? Porque é inovador demais. Mandaram muita gente para a fogueira e por causa que falou que a Terra é redonda. Né? Jesus mostrou que era possível matar ele. Que ele era nosso profeta. Pois é. Ele provou, né? Uhum. E ele voltou depois de morto. Ele não provou de novo. Ele mesmo assim não acredita. Até hoje. É. Cada coisa. Isso não é muito. Por isso que eu gosto dessa lei, assim, cada um é responsável pelas suas criações, pelos seus atos, pelos seus pensamentos, por tudo que você faz, é a responsabilidade sua. Porque tem cada um, tem cada atitude por aí afora que falar uma coisa para você, viu? É triste. Só para dar uma palhinha, olha o que fizeram com Jesus no carnaval, né? Olha que tristeza a mente do ser humano. Jesus deve estar lá em cima, né? Sentado na nuvenzinha, ele falou assim, olha só, deve estar dando risada do povo. Olha. Está chorando. Tipo assim, não entendendo nada. Dos irmãos. Está chorando de todos os irmãos. Eu acho que ele está dando risada. Eu acho que o humor dele é assim, muito maior do que a sua taciturnidade. Aliás, espírito é uma coisa que a gente tem que aprender. Ó, como é que a gente tem enraizado na nossa mente que espíritos elevados são aqueles espíritos assim, sérios. Você não pode ouvir uma palavra feia, né? Tipo o santinho, né? Não tem nada a ver. São extremamente. Muito bravo. Olha, mano, não é espírito de escola, não. Mas ele dá, você está dando um recadinho do Chico, pelo amor de Deus. Mas ele é senador romano, você quer o quê? A natureza não dá saltos, não. A natureza não dá saltos, não. Não, mas as reencarnações dele estão amolecidas. Então, perdi o que eu estava É bravo, falando. sim. É bravo, sim. Estamos falando de espírito. De achar que os espíritos elevados são. É. Sisudo. Então, não. Espíritos iluminados são altamente de boa. Não faz sentido. É aquela ideia medieval que a gente tem daqueles padres, tudo taciturno, né? De antigamente. A gente tem isso. Porque não tem julgamento. Se não tem julgamento, não tem que a pessoa ficar sisuda, ficar. Mas a gente não pensa assim. No livro anterior a esse aqui, eu não lembro qual que é o capítulo. Tem um capítulo que a passagem é justamente isso. Muitos o viram chorar. Eu não lembro se tem jamais ouvido alguém, mas muitos o viram chorar. Referente a Jesus. Né? Eu conheço a frase, já ouvi essa frase. É outra frase que no meu coração não bate. Não bate. Que eu já li, principalmente no Sobrinho Peregrino, li faz muito tempo que eu não lembro muita coisa dele não. Mas esse perfil do Cristo aí que você retratou, não bate. Isso é o que está na Bíblia, né?
Não bate. Tem coisa da Bíblia também que vai demorar umas 2 ou 3 ainda. Agora, você vê, isso é o menos importante de toda essa conversa. Isso é o menos importante. Mas como nós somos curiosos, né? A gente tem nosso defeitinho, então a gente fica escarafunchando essas coisinhas, né? Mas faz parte. Pelo menos a gente se entretém, diverte um pouco. Eu tenho 4 minutos só para falar isso aqui para vocês, então eu vou ler de uma vez, tá? Então, numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, Paulo de Tarso, né? Ante a corte provincial da Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvidos. Por isso que eu gosto do livro Paulo Estevam. Porque o Paulo é mais ou menos um Emmanuel piorado, sabe? Porque ele desce sarrafo sem dó. Quem parece? É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dá o testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que alistes entre os aprendizes de Jesus, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Nós estamos em constante batalha justamente com isso aqui, com o mundo inferior. Imagine que nesse mundo inferior é a zona de conforto de milhões de espíritos. E nós estamos indo contra o estilo deles. O que vai acontecer? O que aconteceu com Cristo? Quando ele veio à Terra, né? Tinha todo um sistema já constituído, e ele veio derrogar essas leis. O que aconteceu? Perseguição, perseguição, perseguição. E o que nós vamos esperar? Se não perseguição. Até que as luzes do Evangelho se acendam no mundo todo, ainda vão ter muitas lágrimas e muito sacrifício daqueles que vão sair a propagar as verdades da Boa Nova. Pensem bem. Eu vi essa frasezinha que eu vou falar para vocês ontem no YouTube. Se não me engano, foi o Paulo César Frutuoso que falou essa frase num desses podcasts que eu estava assistindo. Ele falou o seguinte: imagine, nós somos reencarnacionistas, certo? E nós propagamos que você reencarna em novos corpos. Então você, homem, pode reencarnar futuramente num corpo feminino. Agora imagine você propagando essa ideia lá no Oriente Médio, aonde as mulheres são, não precisa nem falar que vocês sabem, né? Que os homens são, não precisa nem falar,
Vocês sabem como eles são. Você fala assim, ó, pensa bem, uma pessoa do Oriente Médio, você vai falar para ele assim, ó, quando você desencarnar, você conhece toda a macheza que você tem, talvez você vai nascer no corpo de uma mulher. Se eu não levar uma bala, maldade, hein? Mas pensa bem, é complicado. Então, o que nós vamos esperar para que esse mundo evolua, realmente torne-se um mundo de regeneração? Ainda vai ter que ter muito sacrifício. E um dos, olha a misericórdia divina. O amor cobre a multidão de pecados. Foi dada uma ferramenta valiosíssima para a evolução desse planeta que chama-se internet. Valiosíssima, porque a informação pode chegar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia que nós estamos propagando aqui pode chegar em qualquer lugar do mundo, de graça. E a pessoa pode simplesmente aceitar, não aceitar, ver coerência, não ver coerência. Mas ela está fazendo, ela está se conscientizando de uma realidade. Agora imagina daqui a uns 30 aninhos, mais ou menos para frente, quando começarem a surgir os primeiros aparelhos que vão permitir que nós comuniquemos com os desencarnados. O que vai acontecer com esse povo? Tudo que eles pensam vai ruir. E agora não tem como contestar, porque ali está a prova cabal. Você vai poder conversar com alguém que é na sua família que já faleceu, você viu que faleceu, desapareceu. O início desse processo deve começar ali na década de 50. A gente pensa que pode demorar, mas olha a evolução que teve o celular. O celular evoluiu em 20 anos, horrores. Lembra dos primeiros? Viu o que faz isso aqui hoje? 20 aninhos. Não é muito tempo, não. Então, dos primeiros aparelhos que surgiram. A tecnologia nossa já está mais avançada do que é hoje. Já estamos falando de computadores quânticos. Estamos? Eu nem sei o que é isso, mas estamos falando. Então, pode ser que uma aceleração muito grande aí. Porque para sair de planeta de provas e expiações para a regeneração, para um país que já é, vamos dizer assim, religioso, igual o nosso é meio meia boca, mas funciona. Tem religião aqui de tudo quanto é jeito, o povo é religioso sim. Mas tem alguns países aí que não é tanto não. Funciona ainda a lei do mais forte. Então, vai ser legal. Vai ser legal essa fase. Pena que a gente vai estar já batendo as botas já, né? Mas tudo bem. A gente vai assistir aqui nem Big Brother, a gente assiste lá de cima. Eu acho que a gente vai reencarnar umas 2, 3 vezes e aí não vai conseguir. Não, essa comunicação assim. Será que vai ser interessante porque eles têm interesse nisso ocorre? Esse merecimento, sabe? A questão é merecimento da civilização. Não é questão que 2000 anos atrás, isso teve aqui, mudou, mas vai mais 2000 anos para. Eu concordo. Mas tem uma coisinha também. Vocês estão ouvindo falar por aí que estão encarnando muitos espíritos altamente evoluídos. É na ordem dos milhares. No ramo da cultura, da ciência, da música, das artes, etc. E a gente já está vendo isso, essa criançada. Da educação, para justamente dar esse avanço. E outras coisas.
o que está marcando essa fase de transição é o expurgo de espíritos inferiores. Então, as coisas estão bem aceleradinhas. Vão vir uma nova ordem para pôr a casa em dia. Mesma coisa que aconteceu na época do Iluminismo. O que foi a época do Iluminismo? Vieram para a Terra um monte de espíritos altamente evoluídos. Aí ficou marcado na música, na arte, né? O Iluminismo mudou a história da humanidade. Depois eles voltaram. E quem ficou? Nós, pobres e ignorantes, mas ficamos com essa herança. Ficamos com a herança. Agora eles falam assim, eu já escrevi, agora você vai e estuda e aprende. Né? Mais ou menos isso. E é mais ou menos o que vai se repetir agora. Terminei. Desculpa correr, é que vocês falam muito na primeira parte, né? Hoje foi bem proseado. Muito bom. Gente, boa semana para vocês. Tudo de bom, semana que vem tem mais.